Boa tarde de novo a todos. Boa tarde. Como é bom estar em família, hoje é meu aniversário. Como é bom passar aniversário com vocês. Amo muito ver a cara de vocês todos os domingos, não? Mas saudações de Londres, eu cheguei essa semana pra cá. Tivemos algo que chama Winter Workshop. Um workshop de inverno, né? E esse workshop de inverno foi muito bom, eu aprendi muitas coisas lá. E todos estão super animados pro dia 9 de fevereiro. Porque vem muita gente pra cá, pra Portugal. Porque nós vamos ter um culto inaugural para várias igrejas nossas da Europa. Se é a primeira vez que você visita a gente hoje, nós somos uma igreja internacional. Nós não somos uma igreja brasileira, nós não somos uma igreja angolana, uma igreja de Guiné, uma igreja de Portugal. Sabe aquelas igrejas que só aceita se você for da etnia deles? A gente não é uma igreja assim. Nós fazemos discípulos de todas as nações, amém? Todas as nações. Temos uma russa aqui, temos uma portuguesa, temos uma brasileira, temos guiné-bissau, temos tudo. Por quê? Porque queremos chegar em todas as nações. Mas lá foi muito bom no Winter Workshop e algo que eu aprendi muito lá, foi lá uma escritura em 1 Coríntios 16. Vamos lá, Lucas. Vamos, irmão. 1 Coríntios 16. Vamos lá, irmão. Ensina. Versículo 13. A Bíblia diz: estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem e sejam fortes. Lá nós comentamos muito sobre a necessidade de um homem agir como homem. Hoje em dia no mundo, homens não agem como homens. Homens agem ou de uma maneira covarde ou como crianças imaturos. Quando um homem se depara com uma verdade, o homem muitas vezes ele quer fugir da verdade. Quando o homem se depara que, nossa, eu engravidei aquela mulher, não queria ter engravidado, ele foge e cresce uma mãe solteira e cria um filho solteiro. Esse é o mundo hoje. Homens não agem como homens. É muito legal que na versão ESV, a Bíblia diz, ajam como homens. Ajam como homens. Nós homens precisamos agir como homens. Estão comigo? Vamos, irmão. Até o conceito de masculinidade no mundo, ele é distorcido. Você é um machão, então? Você é o cara que é rude com as pessoas, que não toma banho, que... É esse conceito de masculinidade que o mundo tem. Mas a Bíblia traz um outro conceito de masculinidade. Vamos lá, irmão. Homens que tomam a responsabilidade pelos seus atos. Uau. Homens que querem buscar a Deus e liderar outras pessoas para que essas busquem a Deus também. E homens que amam as pessoas, como Jesus amou. Mulheres também. Às vezes o mundo fala que as mulheres... Na verdade, a mulher tem que ser aquela mulher que fica retraída e dentro de casa. E esse é o conceito de feminino. Eu não quero ser feminino, não. Feminino é uma mulher empoderada. É uma mulher que sabe falar, que sabe influenciar outras mulheres. E também uma mulher respeitosa com outras pessoas. Esses são os conceitos de homem e mulher da Bíblia. Vamos lá, irmão. Sabe, a igreja, ela está em apuros quando os homens não sabem liderar. Vocês já ouviram falar da cultura woke? Não. É uma cultura, essa cultura liberal que as pessoas estão fazendo hoje em dia. É uma cultura de que, o homem tem que... Não sei se vocês já viram a igreja anglicana, que as mulheres estão pregando nas igrejas anglicanas. E os homens estão sentados. Igrejas onde a homossexualidade é aceita. Igrejas que não seguem mais a fonte, a Bíblia, mas seguem os padrões da sociedade que vão mudando. Os padrões da sociedade sempre estão mudando. E hoje os padrões são outros. Ou a igreja se adapta a esses padrões, ou a igreja continua pregando a palavra de Deus. O único que poderia se fazer de vítima foi Jesus. E ele não se fez de vítima. Hoje homens se fazem de vítima. Ai, tadinho de mim, tadinho da minha situação. Como que eu posso ser um bom pai se eu não tive um bom pai? Você tem um bom pai que é Deus. E ele é perfeito. Então, não existem desculpas hoje mais. Quando nós temos a Bíblia te ensina a ser um bom pai, um bom marido, um bom namorado, um bom tudo. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Amém. Antes, quando eu não era um discípulo, eu não agia como homem. Quando eu não era discípulo, eu fugia de problemas. Eu fugia de confrontos. Quando alguém me confrontava com a Bíblia, mas eu não quero seguir isso para minha vida.
Eu quero fazer o que eu quero, eu quero fazer o que eu sinto. E a Bíblia diz que o coração é algo muito enganoso. Né? Quem já ouviu, levanta a mão, quem já ouviu a frase, faz o que o seu coração mandar? Eu já disse. Exato. E o que a Bíblia diz? O seu coração é enganoso. Não siga os seus corações, não siga os seus desejos naturais, siga a palavra de Deus, amém? Antes, pra vocês terem ideia, eu era uma pessoa que masturbava todo dia, eu era uma pessoa que assistia pornografia todo dia, eu era uma pessoa que corria pra festas, eu era uma pessoa que fumava cigarro, por quê? Porque eu precisava de alguma coisa que me satisfazesse e me desse dopamina de graça. Vamos lá, Lucas, ensina, irmão. Os homens hoje não querem lutar por dopamina, pelo prazer. Hoje os homens querem ter o prazer de graça, né? O prazer fácil, né? E esse era eu antes. Até quando me confrontaram com a Bíblia. E quando você é confrontado com a Bíblia, você tem duas opções. Ou você aceita ser cortado, ou você foge. Como um covarde. E eu fugi como um covarde. E depois de 1 ano eu voltei. E eu falei, agora eu estou preparado, eu estudei a Bíblia e fui batizado, amém? Amém. Aceitei ser confrontado pela Bíblia. Título da aula hoje, tudo começa com Deus. Vamos, Lucas. Tudo começa com Deus. Pessoas não querem acreditar no nascimento virgem de Jesus, mas as pessoas acreditam no nascimento virgem do universo. Deixa eu parar pra pensar nisso. Hoje, os ateus hoje eles estão em um patamar tão elevado de tolice, que a tolice já não é mais moral, é uma tolice intelectual. Ah, mas os ateus são tão inteligentes. Eles até podem ser inteligentes intelectualmente, mas não moralmente. Se você não acredita em Deus, talvez tenha alguma motivação moral pelo qual você não quer acreditar em Deus. E eu era ateu antes, eu falo porque eu era assim. Eu era uma pessoa como a Filipa aqui. Ateu, que fazia coisas que não eram de acordo com a moral da Bíblia. Não sei se você percebeu, mas nós estamos começando uma igreja aqui em Portugal. Não sei se vocês perceberam. A gente fez esse banner aqui. O Douglas fez o banner pra gente. Ficou muito bom. Estamos alugando esse espaço aqui para começarmos. E olha quanta gente tem aqui hoje. Estamos avançando, não? Porque Deus está conosco. Mas todo começo nós precisamos começar com Deus. Se você começa com motivações egoístas, Deus não vai querer trazer pessoas para uma igreja onde as motivações são egoístas, né? Tudo começa com Deus. Vamos ver como a igreja começou no primeiro século. Você pode perguntar, ok, qual igreja então eu devo fazer parte? Eu devo fazer parte então da igreja católica, da igreja evangélica ou dessa igreja aí que é não denominacional e vocês não têm denominação? Que igreja eu preciso participar? Você precisa participar de uma igreja que é de acordo com a Bíblia. Você precisa participar de uma igreja que segue as Escrituras. Uma igreja que se assemelha à igreja do primeiro século. E onde nós achamos a igreja do primeiro século na Bíblia? Quem sabe qual livro que fala sobre a igreja do primeiro século na Bíblia? Atos. Muito bom. Então vamos para Atos capítulo 1. E vamos ver como a igreja começou. Atos 1, versículo 1. Antes eu queria orar para a gente. Pai amado Deus, obrigado por estarmos reunidos aqui hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Pai, para estarmos aqui. E o Senhor nos escolheu para fazermos coisas inimagináveis, Pai. Como o Douglas falou aqui no Bem-vindo, Deus. Nós veremos coisas que as pessoas naquela época gostariam de ver. Nós escutaremos coisas que pessoas naquela época gostariam de escutar, Deus. Pessoas naquela época que andaram com Jesus, mas gostariam de ver as coisas que nós vemos hoje. Sendo que eles viram Jesus. Porque hoje, Deus, nós sabemos que Jesus habita dentro de nós, Pai. É o Teu Espírito Santo. Então, eu agradeço. Eu não mereço estar aqui hoje. Eu mereço ir para o inferno, Pai. É isso que eu mereço. Por todos os meus pecados, tudo que eu fiz contra o Senhor. O que eu mereço é o inferno, Deus. Mas não há nada melhor, Pai, do que usar da minha juventude para adorar o Senhor, Deus. Então, eu oro pelo culto hoje, eu oro para que o Senhor me deixe de lado aqui e possa falar, Pai, através da Tua palavra, e que a gente saia daqui não como religiosos hipócritas que vêm todo domingo para esquentar o banco da igreja e pronto, eu vim porque meu amigo me chamou. Não, que saiamos daqui com decisões, Pai. Que saiamos daqui inspirados, Deus. Para que a gente saia daqui com vontade de mudar, Pai. Arrependidos, Deus. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 1, versículo 1.
Quem escreve o livro de Atos? Lucas. Lucas, muito bom. Você. Foi uma pegadinha. Não fui eu, né? Mas foi Lucas. Versículo 1 diz, em meu livro anterior, Teófilo. Que livro ele está falando aqui? Ele está falando do livro de Lucas. Se você não conhece a Bíblia, essa aqui é a Bíblia, ok? A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento ele começa com 4 evangelhos, que é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos eles falam sobre a vida de Jesus Cristo. Só que de 4 perspectivas diferentes. Uma perspectiva foi a perspectiva de Lucas. Ele escreve, e com muitos detalhes, porque ele era médico, ele era muito técnico nos detalhes dele, ele escreve o Evangelho de Lucas sobre as coisas que Jesus fez. Depois que ele escreve todo o Evangelho de Lucas, ele continua a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que é quando Jesus morreu, ascendeu aos céus, ressuscitou, ascendeu aos céus, e aí então Lucas começa a escrever o livro de Atos, que significa o quê? Os atos dos discípulos, o que aconteceu depois da ascensão de Jesus Cristo. Então, se você quiser saber como uma igreja hoje deve se parecer, você tem que olhar para a igreja no livro de Atos. Porque essa era a igreja que Jesus deixou na terra. E quanto mais parecido a nossa igreja é da igreja de Atos, mais parecido estamos com os ensinamentos da Bíblia. A partir de hoje vamos começar a estudar o livro de Atos. Então hoje vai ser Atos 1, domingo que vem Atos 2, ok? Em meu livro anterior, Teófilo. O que é Teófilo? Theo significa Deus, filo, amigo, no grego. Então, Lucas está falando aos amigos de Deus. Outras pessoas acreditam que Teófilo era realmente um homem que existiu na época. E Lucas, ele dedica o livro de Atos a Teófilo. Ele continua aqui. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E é realmente isso. Lucas escreveu o livro anterior sobre Jesus Cristo. Versículo 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Do reino de Deus. Nós temos um estudo que fala exatamente o que é o reino de Deus de acordo com a Bíblia. Mas, para avançar contigo, o reino de Deus é a igreja, em outros termos. Então, olha que interessante. Jesus Cristo, depois que ele morre e ressuscita, ele passa 40 dias com seus discípulos, falando sobre uma coisa, o reino de Deus. Olha o quão importante é falarmos sobre a igreja. Jesus não passa 40 dias falando, sei lá, sobre o fato deles terem que ser homens, ou ele não passa 40 dias falando sobre a importância de evangelizar, mas ele fala sobre a importância que deve ser a igreja. Por quê? Porque depois desses 40 dias, a igreja ia começar. Por isso que era muito importante Jesus falar sobre o reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, na qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ah, mas o que é batismo? O que é água? O que é Espírito Santo? A gente pode falar isso depois, senão a gente vai tomar muito tempo. Amém? Mas temos estudos bíblicos sobre cada uma dessas coisas. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Porque os discípulos estavam pensando, nossa, a gente precisa ter o reino restaurado de Israel. Mas Jesus está falando de outra coisa aqui. Como fala em Lucas 17, Jesus aqui está falando sobre algo invisível. Isso é uma igreja hoje em dia. Uma igreja não é um templo que você vai, ou uma igreja católica, ou uma igreja evangélica, ou uma igreja mormon, testemunho de Jeová. Não são essas paredes que fazem a igreja. O que faz uma igreja são as pessoas que compõem a igreja. Aí você se pergunta, nossa, a gente está aqui nesse hotel dentro de uma garagem. Mas não importa o lugar que a gente está. O que importa é que nós somos a igreja. Amém. E é isso que Jesus está falando aqui. Versículo 7. Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, não testemunhas de Jeová, ok? Mas serão testemunhas de Jesus em Samaria, em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Os confins da terra implica Portugal. Amém. Então naquela região tinha Jerusalém, Judéia, Samaria,
e os confins da terra, que é tudo o resto. É o Brasil, é o Portugal e tudo mais. Você é uma testemunha de Jesus Cristo aqui em Portugal. É isso que Jesus está falando aqui. Versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, depois de Jesus fala tudo isso, Jesus, ele ascende aos céus. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado nenhum. Né? Então, Jesus não precisa esperar para ir para o céu. Jesus, ele automaticamente foi para o céu. Né? E talvez algumas pessoas aqui acham que vão ser arrebatados para o céu porque não tem pecados. Né? Todo mundo aqui peca. Eu peco, você peca, todo mundo aqui peca. Não existe alguém que não tenha pecado. Então, não espere ser arrebatado ao céu como Jesus foi, ok? Você precisa se arrepender e ser batizado. Versículo 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, olhando Jesus a levantar, enquanto ele subia. E de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Ou, em outras versões, cerca de uma distância de um sábado. O que significa 1 quilômetro, um sábado? Eles estavam no Monte das Oliveiras, e a ordem de Jesus foi: vão para Jerusalém. E a distância entre os dois era de 1 quilômetro. E nesse dia era o dia de sábado. A distância que os judeus, eles guardam o sábado, os judeus. A distância que os judeus poderiam percorrer num sábado era de exatamente 1 quilômetro. Que eles poderiam andar no sábado. Olha como a Bíblia ela é perfeita. Jesus fala: vão daqui para cá, e foi exatamente 1 quilômetro. Por quê? Porque ele já sabia que seria sábado. Jesus sabe o passado, o presente e o futuro das coisas. Versículo 13. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Parece o devocional na Rap das Meninas essa sexta-feira, né? Tinha muita gente lá. Versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Tudo começa com Deus. Como que a igreja começou aqui? Em oração. Tudo começa com Deus. Se você quer começar qualquer coisa na sua vida, primeiro ora e comece com Deus. Aqui você vê que a igreja, quando eles se reuniram depois de Jesus ter ascendido aos céus, a primeira coisa que eles pensaram não foi: vamos evangelizar e chamar muita gente para cá, vamos, e ficar igual um louco na rua chamando pessoas. A primeira coisa não foi uma pregação. Vamos pregar, vamos aprender como pregar, como falar com as pessoas. A primeira coisa não foi nem confessar pecados. A primeira coisa que eles fizeram para começar a igreja foi oração. Tudo começa com Deus quando você ora. Quando você ora. Eles não fizeram uma festa aqui. Isso eles fazem no capítulo seguinte, que a gente vê a festa que eles fazem. Eles não partiram pão ou comeram juntos. A gente vê que eles fazem no capítulo seguinte também isso. Eles não pregaram, mas a gente vê que Pedro, depois no capítulo seguinte, ele tem uma pregação que ele faz. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi oração. E eu tenho apenas um ponto para nós hoje. Comece com oração. Comece com oração. Às vezes a gente perde a noção da importância que é orarmos a Deus. E se você não consegue orar a Deus muito bem, eu também não conseguia. Eu lembro que eu orava por 1 minuto e para mim era demais. Eu era ateu antes. Eu orava, eu achava que eu estava falando com nada. Mas eu queria acreditar em Deus. Então eu orava. E eu achava que estava falando comigo mesmo. Então eu orava. Até que chegou um momento que algo clicou na minha cabeça e eu pensei: nossa, é impossível tudo isso existir se não existir um Criador antes. E foi na minha oração que eu tive fé. Muito bom. Eu não tive fé quando alguém pregou para mim. Eu não tive fé porque meus pais são cristãos. Eu não tive fé porque meus pais falaram para eu ser cristão. Eu tive fé em Deus porque eu orei. A oração ela tem um poder imenso. Muito bom. Imenso. Mateus 26. Vamos lá, irmão. Versículo 41. Muito bom.
Como você começa o seu dia hoje? Você começa com Deus? Você começa orando? Ou a primeira coisa que você começa é já ir pro seu Instagram, pro seu WhatsApp, responder mensagens? Como você começa o seu dia? Como você começou o ano de 2025? Como foi a sua primeira semana do ano? Estou olhando para a cara de alguns aqui. Uns estão sorrindo, outros estão confiantes. Como foi a primeira semana de 2025? Como você começou esse ano? Você começou com oração? O que você fez nesse ano de 2025 até agora? Antes de começar um estudo bíblico, nós oramos. Antes de começar o dia, nós oramos. Antes de você pensar, você tem que orar. Você tem que orar mais do que você pensa. Ora mais do que você pensa. Quanto mais você pensa sem Deus, mais ansioso você fica e começa a ficar com as coisas. Quanto mais você ora, mais você depende de Deus no seu dia. Muitas pessoas, elas querem começar a semana delas indo para um culto de domingo. Porque domingo é o primeiro dia da semana. Você quer saber? Eu vou para um culto porque vai ser abençoado e assim eu vou começar bem a minha semana. Se você pode ter viajado 1 hora para chegar aqui, entende? Mas se você não orou antes, como que você vai começar a semana vindo para um culto? Isso aqui não vai mudar nada se você não orou antes. Se você não fizer a sua lição de casa. É o que os professores da universidade dizem, não? O que adianta você vir para aula, mas não faz sua lição de casa? Você precisa orar, você precisa ter o seu relacionamento com Deus. Todos os dias. Com a primeira coisa do seu dia. E o que é oração? E a gente já vai ver a escritura aqui. Oração não é rezar. Rezar vem do verbo repetir. Quando você repete coisas. Primeiro, a oração da Virgem Maria... Como que começa? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, assim na terra como nos céus. Essa oração da Maria, primeiro, ela nem está na Bíblia. Isso não é uma oração. A oração do Pai Nosso, sim, essa está na Bíblia. E logo depois que Jesus dá essa oração do Pai Nosso, ele diz, e não façam vãs repetições com essa oração. Então, literalmente, essa oração, Jesus diz, não reze essa oração. Ore. Ele dá isso como uma estrutura, como um exemplo pelo qual nós devemos seguir. Muito bom. Uma oração não é uma reza. Uma oração é quando você intimamente conversa com Deus. E todas as orações que nós vemos na Bíblia, todas são diferentes uma das outras. Jesus ora várias vezes na Bíblia. E ele ora de maneiras diferentes. Ou seja, não é uma repetição que foi instituído por qualquer instituição que seja. É uma oração, é uma conversa íntima com Deus. E o mais incrível da oração é que você pode falar com Deus qualquer minuto do seu dia. Olha como Deus ele é humilde. Deus ele é todo poderoso, ele criou tudo. Ele sabe de todas as coisas. E ele permite que você, a qualquer hora do seu dia, você possa simplesmente abrir a boca e falar com ele. Às vezes é bem mais difícil você falar com qualquer outra pessoa a qualquer momento que você quiser. Se eu quiser falar, sei lá, com o Douglas às 3 da manhã, eu não acho que o Douglas vai me atender. Não mesmo. Mas se eu quiser falar com Deus às 3 da manhã, ele vai me ouvir na hora. A Bíblia fala em Salmos que Deus se inclina para escutar a sua oração. E que a sua oração sobe como incenso de aroma agradável a Ele. Olha como isso é incrível. Você pode orar você não precisa ir para a igreja para orar. Você pode orar a qualquer momento do seu dia. A mesma coisa com a Bíblia. Você quer conhecer Deus? Quer que Deus fale com você? Talvez Deus não vai mandar um raio e escrever na parede, olha, você tem que fazer isso. Talvez Ele não vai fazer isso. Mas Deus, Ele te deu um livro e você pode escutar dele a qualquer momento. Deus é tão grande, mas Ele se fez em um livro que você pode abrir e estudar sobre Deus. Isso é incrível. Isso é sensacional. Mateus 26, versículo 41 diz: vigiem e rezem. Ok. Essa é a versão certa de vocês também, né? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A primeira característica de uma oração é que a oração ela protege a sua fé. Se hoje você fala que tem fé em Deus, o que vai proteger a sua fé é a sua oração. Jesus diz aqui, orem para que não caiam em tentação. Sim. Algumas pessoas elas tratam a oração como uma saída de emergência.
elas só vão para lá uma vez a cada 5 meses, ou quando pega fogo, né? Ou quando faz algum teste, sabe quando tem aqueles testes chatos? Que começa a ativar o sininho e você tem que... Né? As pessoas tratam a oração assim. A oração não é isso. Você tem que acordar orando, comer orando, tomar banho orando, trabalhar orando, estudar orando, dormir orando. A oração é o dia inteiro. É a sua caminhada com Deus. Isso é a sua oração. A oração, ela não é só um remédio, mas ela é uma vacina também. Sim, você pecou, você está se sentindo mal, você está ansioso, aí você ora. Mas você não precisa chegar até o ponto de ficar mal para orar. Você toma a oração como uma vacina antes. Você ora e aí seu dia é muito bom. Por isso tem pessoas que falam, eu só oro de noite. Eu chego em casa cansado, eu deito na cama, oro e começo a dormir. Esse é o respeito que muita gente tem por Deus. Se até com qualquer pessoa, você não falaria deitado numa cama, né? Você falaria normalmente, né? Mas a oração, ela sim, você pode fazer de noite, mas você faz de manhã. Por quê? Para te preparar para o seu dia. Muito bom. Em Marcos 1,35, você pode ver depois, diz que Jesus se levantava de madrugada para orar. Se Jesus, que era perfeito, precisava acordar de madrugada para orar, imagina o quanto você precisa acordar de manhã para orar. Né? O quanto eu preciso acordar de manhã para orar. É muito importante orarmos de manhã, porque o dia é uma guerra e precisamos colocar a armadura antes de ir para a guerra. Você não vai para a guerra pelado, sente várias flechas e depois chega em casa e põe a armadura. Não, você põe a armadura de manhã e luta na guerra. A oração também é uma vacina. Existem 8 etapas do pecado, que aqui diz sobre tentação. O primeiro é o ataque. É quando você vê o pecado. Você está lá na rua, tranquilo, e aí alguém pisa no seu pé. É um ataque. Você consegue ver aquilo lá. Ou você está na internet, no celular, e passa uma propaganda muito pornográfica para você no celular. Teve um ataque. Aí você tira. Esse é o primeiro estágio do pecado. O segundo estágio é o que eu chamo de conexão. É quando você conecta o que você viu com um sentimento prazeroso que você pode ter. Então, se alguém pisa no seu pé, só de você fazer alguma coisa já te dá um prazer. Entende? Agora, se fica quieto, você ainda fica talvez até mais estressado. Só de você ver alguma coisa na pornográfica, você já conecta, nossa, isso pode me dar prazer. Esse é o segundo estágio do pecado. O terceiro estágio é a tentação. É quando você começa a considerar o pecado. Você pensa, nossa, é muito prazeroso, será que eu devo fazer? Será que eu devo falar, gritar com essa pessoa? Será que eu devo clicar nessa propaganda? Será que eu devo, não sei, gritar no trânsito ou qualquer coisa que seja? É quando você passa por um momento de tentação. O que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz que orem para que não caiam em tentação. O que isso implica? O ataque e a conexão, elas acontecem porque você tem uma natureza pecaminosa e eu tenho uma natureza pecaminosa. Mas você tomar uma decisão de cair na tentação vai depender do quanto você orou naquele dia. A oração é muito importante, porque ela nos ajuda a não cairmos em tentação. Hoje temos até 7 horas da noite aqui. Então, sim. Então vamos até mais tarde hoje, ok? Estão comigo? Estão com sono? Não. Eu posso sair também. Não. Ok. O quarto estágio é o consentimento. Depois de ser tentado, será que eu devo? Será que eu devo? Ok, eu consinto, eu caio no pecado. É a consumação do ato em si. Esse é o quarto estágio do pecado. É quando você toma a decisão de pecar e é nesse momento que você está se algemando. É nesse exato momento, quando você toma a decisão de pecar. O quinto é o plano. O que eu vou fazer então? E isso, às vezes, gente, acontece em questão de milissegundos. Quando você toma a decisão, não, eu vou pecar. Aí você começa a planejar como pecar. O que eu vou fazer? E o sexto é o ato. É o agir no pecado. E se você, depois que agiu no pecado, você não toma a decisão de se arrepender e de confessar o seu pecado, qual que é o sétimo estágio do pecado que pode acontecer? É que isso se torna algo habitual na sua vida. Você começa a fazer de vez em quando.
E até que chega um momento que você não se sente tão culpado assim mais. Sua consciência, como a Bíblia diz em Romanos 1, começa a se cauterizar com o pecado. E o 8º e último pecado é quando se torna um vício. Muitas pessoas são viciadas em pornografia hoje é porque antes eram habituadas a isso. E antes tomaram uma decisão uma vez na vida delas. Muitas pessoas são viciadas em drogas hoje é porque antes elas se habituavam. Eu vou para uma festa aqui, vou fumar um aqui, ali e começa a viciar. Mas porque antes tomaram uma decisão de fazer isso ou não. Vamos lá, Lucas. Muitas pessoas que hoje são amarguradas, sabe aquela pessoa amargurada com a vida? Reclama de tudo tá ruim, não é grata pelas coisas? É porque em algum momento da vida dela ela tomou uma decisão de ser amargurado com alguém, de ficar ingrato. E isso tornou algo habitual, porque ela não se arrependeu, isso tornou um vício. E hoje a pessoa é conhecida assim. Mas uma vez que você ora, a oração tem o poder de te tirar dessa tentação. Eu quero encorajar todos nós aqui a orarmos. Amém? Amém. Porque nós sempre vamos ser atacados, mas ser tentado é uma decisão nossa. É quando nós oramos de manhã. E o último ponto é que a sua oração, ela pode afetar a igreja positivamente ou negativamente. Olha lá em Atos 12, versículo 5. Bora. Atos 12, 5. Vamos lá, irmão. Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja, o que eles faziam? Eles oravam intensamente a Deus por ele. Olha que interessante. Eu não consigo imaginar a oração intensa da igreja aqui sendo: Pai nosso que estás no céu, santificado. Eu não consigo imaginar. Vocês conseguem imaginar isso? Eu não consigo. Eles estavam orando intensa. Mas eu também não imagino uma oração de começar a falar coisas. Eu também não imagino isso. Como a Bíblia diz, essas línguas pentecostais, né, do dia de Pentecostes, a tradução do grego é para idiomas. Quando eles falavam em línguas, eles falavam em idiomas diferentes. Porque em Atos 2 tinham judeus de todas as nações. Então tinha gente que falava grego, árabe, todos latim. Não, latim acho que não existia ainda. Né? Mas era grego, árabe e outras línguas. Enfim, aqui nós vemos que eles oravam intensamente. Versículo 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Isso é incrível, imagina, ele estava preso, talvez ele poderia morrer a qualquer momento, ele estava dormindo, ele estava em paz. Ainda ele sendo o cara que estava preso aqui, ele era o cara mais livre de todos. É verdade. Porque Pedro tinha o Espírito Santo, Pedro era um discípulo de Jesus Cristo. Não importa a situação que está acontecendo com você, se você ora e está bem com Deus, você se sente a pessoa mais livre de todas. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aqui nós vemos no versículo 5 que o fato do anjo ter salvado Pedro aqui fisicamente, porque ele já estava salvo espiritualmente, se deve pelo fato da igreja orar por ele. Se a oração de um justo, como a Bíblia diz em Tiago 5,16, se a oração de um justo é poderosa e eficaz, imagina de 20 justos. O quão poderoso isso pode ser. A sua oração de manhã, ela pode afetar a igreja, positivamente ou negativamente. Sendo aberto com vocês aqui, não no último culto, mas no penúltimo, eu dei um desafio para todos nós aqui, que é colocarmos no grupo de WhatsApp quais são as nossas orações impossíveis para esse ano. E algumas pessoas não colocaram até hoje, ok? Então isso me deixou um pouquinho triste, mas tudo bem. Mas por que eu pedi isso? É só porque vamos deixar lá e pronto, nunca mais vamos olhar para aquilo? Mas é para que nós possamos orar por isso. Muito bom. Eu tenho orado todos os dias pela oração de cada um de vocês que está naquele grupo de WhatsApp. Então eu quero dar esse desafio para nós hoje. Orarmos um pelos outros. Muito bom, irmão. Mas como que eu vou orar, sei lá, pelo Manuel que está aqui? Eu preciso conhecer o Manuel. Como que a igreja orou pelo Pedro? Porque a igreja conhecia Pedro, sabia que ele estava preso. E por isso que eles oraram por Pedro. É muito importante nós nos conhecermos para que nós possamos saber pelo que orar uns pelos outros.
tantos momentos da minha vida que era pra eu estar morto, mas alguém orou por mim, sabe? Já aconteceu algumas coisas bem perigosas comigo já. Eu não sou uma pessoa tão radical assim, não. Mas já aconteceram algumas coisas perigosas comigo, mas se alguém não tivesse orado por mim antes... Eu já estive no Rio de Janeiro 1h da manhã jogando basquete na rua. É um pouquinho perigoso, não sei se você conhece o Rio de Janeiro, mas é uma cidade bem violenta, né? Talvez se minha mãe não tivesse orado por mim naquele dia, eu não sei o que poderia ter acontecido. Por isso que é importante nós orarmos uns pelos outros. E por último, Filipenses 4, versículo 6. Vamos lá, Lucas. Muito bom. Filipenses 4, 6 diz: Vamos lá, irmão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? A Deus. A Bíblia diz em tudo. Absolutamente tudo. No casamento, apresente os nossos pedidos a Deus. Talvez não apresente os nossos pedidos ao nosso cônjuge, mas apresente a Deus primeiro. Já aconteceu isso com você? Às vezes eu quero tanto falar algo pra alguém, e aí eu oro antes e eu penso, nossa, mas na verdade eu tô errado. Eu acho que não era pra eu ter pensado isso. E eu mudo. Por quê? Porque a oração, ela muitas vezes, ela não vai mudar Deus, ela vai mudar você. É verdade. É isso que a oração faz. Às vezes eu peço pra Deus, Deus me dê $1 milhão. E depois de orar isso eu penso, mas por que eu quero $1 milhão? O que eu quero fazer com esse dinheiro? Por quê? Porque quando nós oramos, nós estamos fazendo um exercício mental e permitindo que Deus aponte os erros nos nossos pensamentos e que Deus mude os nossos pensamentos. A Bíblia diz que em tudo precisamos pedir a Deus. Precisamos pedir, sim, situação financeira para Deus, precisamos pedir absolutamente tudo para Deus. O nosso trabalho, o nosso casamento, pedir... sei lá, se você tem um cachorro, eu oro pela Olímpia todos os dias. Deus proteja a Olímpia, não deixe que ela coma nenhum pato que tem no parque, Deus, por favor. Eu oro por isso todos os dias. Oro pelo Wanderson todos os dias. Todos os dias, Wanderson, oro por você. Por quê? Porque é importante orarmos por cada um de nós aqui. E quando você começa a ter uma lista por tantas coisas de orar, a sua oração não vai ter mais 1 minuto. Não vai ter mais 12 minutos. A sua oração começa a ter mais 30, 40 minutos, entende? Às vezes as pessoas pensam, nossa, eu não sei pelo que orar. Tenta orar pelas outras pessoas. Não faça da sua oração uma oração egoísta. Muitas pessoas já estão orando por você. Ora pelas outras pessoas também. Peça pelas outras pessoas. Por isso que é importante nós colocarmos as nossas orações lá no grupo e orarmos um pelos outros, ok? E quando nós oramos a Deus, Deus batalha por nós. Muito bom, irmão. Nesses últimos 2 meses, eu mudei um pouco a minha rotina de manhã. Ao invés de a primeira coisa de eu fazer for orar, eu comecei a entrar no WhatsApp antes. E isso me deixou muito ansioso. Porque eu entrava, acordava, já ia pro WhatsApp para ver se tem alguma mensagem. E aí a mensagem de tantas pessoas, tipo, da Europa, do Brasil, de vários lugares, os pais da Ana que estão na Rússia, e coisas... E línguas diferentes, e discípulos e não discípulos. E era tanta coisa que eu já começava a ficar ansioso. Meu Deus, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Mas nessas últimas 2 semanas eu mudei isso. Amém. E agora a primeira coisa que eu faço de manhã é orar. E depois eu nem vou pro WhatsApp. Depois eu vou pra academia, pro ginásio, faço alguma coisa, libero um pouco. E depois eu começo a fazer as coisas que eu tenho que fazer. Por quê? A Bíblia diz aqui... Quando nós oramos, nós lançamos a ansiedade que nós temos a Deus. Eu entendi que eu não preciso ficar ansioso para poder orar. Eu tenho que orar para não ficar ansioso. Irmãos, vamos começar essa igreja aqui com Deus. Não vamos começar com as nossas próprias forças. Eu sei que alguns já estão aqui há 2 meses, 3 meses. Mas a gente vai começar oficialmente no culto inaugural, dia 9 de fevereiro. Quem sabe até lá já temos algum batismo? Até lá. Quem sabe teremos algum batismo no culto inaugural? Imagina que incrível. Mas para tudo isso acontecer, a gente precisa orar antes. Depender de Deus. Quando nós oramos, nós entregamos as nossas lutas para Deus e Ele trabalha por nós. Amém. Você pode convidar 100 pessoas num dia para estudar a Bíblia. E nenhuma ser aberta. Você pode convidar uma pessoa, mas porque você orou naquele dia, aquela pessoa está super aberta em estudar a Bíblia. Por quê? Porque Deus trabalha por nós. Deus, Ele quer batalhar por nós. Ele quer lutar por nós. Amém. A gente só precisa deixar Ele fazer isso. Muito bom, irmão. É só isso. Para Deus já todas as glórias. Amém.